Existem algumas histórias que são de arrepiar, não é mesmo? Hoje nesse vídeo eu vou trazer para vocês 5 histórias de terror que vão te deixar de cabelo em pé. Realmente são histórias assustadoras que muitas vezes nós não conhecemos por se tratar de outras culturas, mas eu vou apresentar 5 delas aqui para vocês. Meu nome é Jonathan X e espero que vocês gostem desse vídeo. A primeira história que eu trago para vocês é do misterioso quadro que resistia a incêndio. É uma pintura retratando um garoto triste feito por Bruno Amadio. É uma cópia que foi produzida em massa e que repercutiu bastante na mídia. Um bombeiro alegou que a pintura tinha sido causa de vários incêndios em diversas residências. Segundo relatos, tudo chegava a ser destruído nos lares, só o quadro que permanecia intacto em todos os registros de incêndio. O tabloide The Sun acabou fazendo uma matéria relatando que o quadro era assombrado e que incentivava incêndios, e desde então o caos foi instaurado. Tempos depois, a BBC investigou o caso das pinturas e revelou que elas estavam cobertas por um verniz repelente de fogo, e por isso que os quadros permaneciam intactos durante os registros de incêndio. O que parece ser um pouco assustador, acabou sendo desvendado futuramente. Mas imagina se tem um quadro em casa, que já é um quadro assustador e que não pega fogo. A segunda história que eu trago para vocês é o Anel de Valentino. Esse anel possui uma joia chamada de Olho do Tigre incorporado e pertencia a uma das maiores estrelas do mundo de Hollywood, Rudolph Valentino. O astro morreu de uma úlcera perfurada e as pessoas começaram a colocar a causa da morte no anel, alegando que o utilitário que os dedos era assombrado. Segundo a lenda, Valentino mostrou o anel a um amigo e o mesmo afirmou que ele tinha uma visão pálida e mortal. Tempos depois, Valentino fracassou na bilheteria e morreu dentro de 6 anos. Após a morte do astro, um gangster chamado Joe Cassino comprou o anel, mas recusou colocar no dedo até que a maldição tivesse desaparecido. Passado alguns anos, ele resolveu colocar o objeto entre os dedos e na semana depois ele acabou morrendo de um acidente de carro. Tempos depois, ele foi parar na mão de um outro dono que também morreu em seguida. Então o mistério desse anel aí ainda é... Não sabe exatamente o que aconteceu, por que as pessoas morreram. Então existe até hoje o mistério desse anel. E não sei se algumas pessoas ainda se atreveriam a usá-lo depois de 3 pessoas morrerem após usá-lo. O terceiro caso que eu trago para vocês é a cama de beliche assombrada. O caso dessas beliches se tornou tão famoso que foi parar no programa Unsolved Mysteries. Um casal chamado Alan e Debbie Tallman levaram uma cama de beliche para a casa onde moram e depois de uma mudança do local do dormitório, coisas estranhas começam a acontecer. As crianças da casa ficam doentes, o rádio da família ligava sozinha e pulava de estação para algumas estações inexplicavelmente. E os filhos começaram a alegar que avistavam uma bruxa dentro da casa. Um belo dia, voltando para casa sozinho, Tallman ouviu uma voz dizendo: "Vem aqui", no fundo da garagem, e avistou um fogo começar a subir. Quando ele subiu para pegar o extintor e voltar para apagar as chamas, o fogo havia desaparecido misteriosamente. Devido ao caos, os Tallmans resolveram pôr fogo no beliche e só assim os estranhos acontecimentos misteriosos pararam de ocorrer. Então mais um caso aí de móveis estranhos que estavam assombrando a casa. O quarto mistério que eu trago para vocês é da caixa mal assombrada. Jacob Cooley havia ordenado que seus ajudantes criassem uma arca para o seu primeiro filho. Descontente com o resultado, o cara bateu nas costas do seu ajudante e ele acabou morrendo, prometendo vingar a morte, e outros companheiros passaram sangue seco de coruja no peito e um homem que se denominava exorcista acabou amaldiçoando o peito dos rapazes. Tempo depois, um total de 17 mortes foram atribuídas por conta da região amaldiçoada. Os filhos de Cooley também morreram todos pela mesma causa. A quinta história que eu trago para vocês é uma história muito famosa, até tem filmes sobre isso, mas a história é Annabelle, que se trata de uma boneca assombrada. Essa boneca, ela havia sido comprada por uma mãe para dar à sua filha Donna, isso nos anos de 1970. A boneca sempre foi colocada na cama da garota em um pequeno apartamento que dividia com seu amigo Andy. Tempos mais tarde, ela começou a fazer coisas estranhas e assustadoras. A boneca aparentemente tinha capacidade de se mover por conta própria, pois quando a menina voltava para casa, encontrava seu antigo presente em uma sala diferente de onde ela havia deixado essa boneca. Certo dia, ela chegou em casa e encontrou uma mensagem dizendo: "Ajude-nos".
Mais tarde, sangue começou a aparecer na boca da boneca. A dona solicitou uma sessão espírita, onde foi relatado que o brinquedo se chamava Annabelle, uma garotinha de 7 anos que tinha sido encontrada morta no terreno de um apartamento. O espírito foi encarnado na boneca para que ela pudesse ter uma companhia. Em uma noite em seu quarto, Angie foi atacada por uma estranha força invisível, que deixou com 7 marcas de garra no peito. Os investigadores levaram a boneca do apartamento para um museu oculto, onde ela permanece presa. Segundo relatos, a boneca ainda se move ao redor dos lugares e rosna, fazendo barulhos estranhos e continua assustando as pessoas. Como eu disse, ainda existe um filme que fala sobre isso, é um filme muito assustador, mas caso você queira assistir esse filme, sinta-se à vontade, é um filme muito interessante, logicamente, para quem gosta de filmes de terror. Não sei se todos aqui acreditam nessas histórias, mas mesmo assim, se você estivesse num lugar sozinho com essas criaturas, aposto que pelo menos um pouquinho de medo você sentiria. Por hoje é só, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, por isso não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Caso você tenha alguma história horripilante, deixe aqui nos comentários, que eu vou fazer mais um vídeo aí, talvez com umas histórias contadas por vocês. Espero que vocês tenham gostado, por isso não se esqueça de se inscrever, deixe aquele like também para contribuir com o canal e com o desenvolvimento para que eu possa gravar novos vídeos. Um forte abraço e até a próxima!